Olá, minha gente! Grande final de semana para todo mundo, hein? Os tabeleiros do futebol brasileiro estão de parabéns, hein? Sábado e domingo praticamente sem nada. Vamos ter Grêmio e Sport para o Grêmio acabar de entregar o título para o Corinthians e tal. E temos aí a Primeira Liga. O Abelão Braga falou mesmo. Esse programa nasceu, essa competição nasceu morta. E sem clube paulista também acaba de morrer mais fácil ainda. Mas eu estou torcendo para o Paraná Clube ganhar, ou então Londrina. Assim teremos pelo menos uma novidade. Mas vamos aqui ao que eu gosto de falar às sextas-feiras. Às sextas-feiras. Confissão e dívida do técnico Jorginho. Ex-lateral direito, campeão do mundo, cara legal, um cara religioso. O confissão e dívida do técnico Jorginho, ex-CBF, quando era auxiliar técnico do Dunga. Eu não vi, confesso, o Bem Amigos, o ótimo Bem Amigos do Galvão Bueno na semana retrasada, naquela noite, acho que 17 de agosto. Eu sempre vejo em segundas-feiras o programa do Galvão, pelo menos uma parte do programa, um programa muito bom. É que naquela noite de 17 de agosto, eu estava ao microfone, como sempre na minha vida, e eu estava executando, apresentando mais um evento corporativo em um hotel aqui fora de São Paulo. Não vou falar o nome da empresa nem do hotel, porque eu não gosto de propaganda, incomoda as pessoas, entendeu? As pessoas ficam com inveja, quanto será que ele está ganhando? Mas o Bem Amigos, eu vejo pelo menos uma parte do programa quando estou em casa, entendeu? Porque o programa é muito bom, sem dúvida alguma. Programa top, o Bem Amigos, ótimo, e bem ao estilo do querido e inesquecível super técnico da minha vida, da Band, de 99 a 2001, e do Terceiro Tempo da Record TV, de 2001 a 2008 quase, entendeu? É isso aí. Esses dois programas foram épicos, foram emblemáticos em tudo. E desde os cenários, o próprio Bem Amigos Ótimo lembra esses dois programas que eu tive a honra de apresentar, e hoje faço o Terceiro Tempo na Rede Bandeirantes de televisão. Nós estamos completando 20 anos de televisão ao vivo, domingo à noite. Realmente algo muito gratificante para quem nasceu no Rádio Futebol Clube. Aliás, vou morrer jogando no time do Rádio Futebol Clube também. Mas, então eu não vi o programa dele com o Jorginho, o programa do Galvão Bueno. Mas fiquei muito feliz quando li domingo passado na Veja, que o técnico Jorginho, auxiliado do Dunga, lá na África do Sul e nas eliminatórias também, que ele fez uma confissão ao Galvão Bueno. Galvão Bueno, o principal jornalista esportivo do Brasil. Disparado, queiram ou não. E outro dia, em outro evento, mas em Alphaville, nós jantamos juntos, Galvão Bueno e eu, e disse isso pessoalmente a ele, em meio a trocentos empresários da região, quando na festa de aniversário da revista Viva, que é uma revista interessante, ela faz festa de aniversário todo mês. Normalmente é uma vez por ano, mas a Viva faz festa todo mês, negócio interessante. E o Jorginho declarou, então, naquele programa Bem Amigos, ao Galvão Bueno, o seguinte: vendo por hoje, eu sinto que realmente nós erramos por não termos levado o Neymar para a Copa de 2010. Jorginho falou arrependido. Ora, Jorginho, mas que mané por hoje? Não foi por falta de aviso, certo? Olha o Milton aí, ó, conversando com vocês naquele dia, ó. Então significa que eles não estão nem entre os 7, porque você falou que você não está preocupado com 2014, e sim com 2010. Quer dizer que eles não entram nem entre os 7, que você não divulgou aí? E é claro que não dá para comparar com o Pelé, mas você não teme de passar para a história, deixando os dois meninos de ouro do Santos, que jogam mais do que 8, 9 que você convocou, pelo menos na minha modesta opinião, é claro, mas eu cito o Maradona. O Menotti passou para a história cortando o Maradona na Copa de 78, que era moleque demais. E com o Maradona talvez não precisava ter ganho e roubado aquela Copa. Por que não colocar os meninos agora, sendo que eles jogam demais, e você está dando uma de Menotti 78 em relação ao Maradona? Bom, se não entra no futebol, o Menotti devia estar errado. Quem foi campeão em 78? A Argentina. Às vezes a gente perde um soldado na guerra, mas tem que vencer a guerra, tá? Esse menino que ele está falando, que eu falei do tijolinho, é um rapaz inteligente, né? Tanto basta ver o merchandising que ele faz na televisão, né? Foi em rede nacional, eu pela Band. Estava chegando na Band, saindo da Record. Naquele 10 de março de 2010, lá no Hotel Windsor, vocês viram as imagens aí, lá da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, né, Jorginho? Então, quando vocês anunciaram os 23 convocados, eu lembrei do Menotti 78,
que prejudicou a seleção da Argentina tecnicamente e no futuro também, que o Maradona tinha que ter jogado em 78, você não precisava ter ganho roubado a Copa do Mundo com marmelada do Peru. E vocês prejudicaram o Brasil e o Neymar no futuro e na época, no presente também da seleção brasileira, porque o Neymar, ele já teria na próxima Copa, que fatalmente iria, como falei, em 2014, ele estaria, em 2014, ele já estaria mais maduro. Como foi o Kaká, como eu citei o exemplo do Kaká. E quero ver esse vídeo de novo. Então significa que eles não estão nem entre os 7, porque você falou que você não está preocupado com 2014, e sim com 2010. Quer dizer que eles não entram nem entre os 7, que você não divulgou aí? E é claro que não dá para comparar com o Pelé, mas você não teme de passar para a história, deixando os 2 meninos de ouro do Santos, que jogam mais do que 8, 9 que você convocou, pelo menos na minha modesta opinião, é claro, mas eu cito o Maradona. O Menotti passou para a história cortando o Maradona na Copa de 78, que era moleque demais. E com o Maradona talvez não precisava ter ganho e roubado aquela Copa. Por que não colocar os meninos agora, sendo que eles jogam demais, e você está dando uma de Menotti 78 em relação ao Maradona? Bom, se não entra no futebol, o Menotti devia estar errado. Quem foi campeão em 78? A Argentina. Às vezes a gente perde um soldado na guerra, mas tem que vencer a guerra, tá? Esse menino que ele está falando, que eu falei do tijolinho, é um rapaz inteligente, né? Tanto basta ver o merchandising que ele faz na televisão, né? Portanto, Jorginho, não foi por falta de aviso, certo? Naquele 10 de março de 2010, lá no Hotel Windsor, eu nunca vou esquecer, quando vocês então anunciaram os 23 convocados, eu disse, perguntando e afirmando pela Band ao vivo, que os meninos do Santos jogavam mais do que 80% dos seus convocados, seu Dunga. E acrescentei também, aí já não tem a gravação, que os 2 moleques do Santos, eu não sei bem se a gravação pega isso, que os 2 moleques do Santos, Neymar e Ganso, jogavam mais do que 80% dos seus convocados, mas eu acrescentei o seguinte, não sei se estava na gravação, uma seleção sem banco e sem Adriano. Adriano, outro injustiçado. E o Dunga, quando eu fiz essa pergunta aí, ele sempre vendo o jornalista brasileiro como se fôssemos os jogadores da Holanda, que nos eliminaram depois na Copa do Mundo na África, ele retrucou que eu era bom, mas de propaganda. E eu sou bom mesmo. Eu sou bom mesmo de propaganda. Aliás, bom não, eu sou ótimo. Aliás, eu sou bom em tudo, tá bom? É isso aí, desde que seja na língua portuguesa. E nós dois, Dunga, eu e você e eu éramos brameiros à época. E eu tentei a réplica, mas já tinham arrancado o microfone de minhas mãos. Nós dois trabalhávamos para a Brahma. Eu muito bem e você muito claudicante, como o próprio Mano Menezes não sabia fazer propaganda para Kaiser. Você também ganhou muito dinheiro merecidamente da Brahma, mas fazendo propaganda muito mal feita, que você é muito azedo. E houve, no entanto, lamentável no nosso meio, e houve mais tarde até quem, por milenar inveja crônica até a medula, que tem elogiado o Dunga pela má educação para comigo, quando o Dunga fugiu do tema futebol, agredindo a mim, e o Dunga fugindo do tema convocação da Seleção Nacional de Futebol do Brasil. Mas o Cícero Melo, da ESPN, melhor perguntador esportivo do Brasil, o Cícero Melo, que eu vi 2 vezes na vida, naquele dia e outro dia num restaurante em São Paulo, não falo o nome do restaurante também, a turma da ESPN estava lá também, encontro coincidente, porque eu não gosto de propaganda. Entendeu? Então, mas o Dunga deu uma esnobada em mim lá, né? E teve invejoso que comemorou. Mas o Cícero Melo da ESPN naquele dia, 10 de março de 2010, o melhor perguntador da TV esportiva brasileira, e quase todos os 1000 repórteres presentes me aplaudiram com os olhos no Hotel Windsor. Foi emocionante. Eu não sou de estádio, eu sou de estúdio. Eu não sou outdoor, eu sou indoor. Então eu saio muito rapidamente, de vez em quando, dos estúdios, né? Então naquele dia que eu fiz aquela pergunta tão boa, que todo mundo aplaudiu com os olhos, e o Cícero Melo pessoalmente, aquilo para mim foi muito gratificante, foi absolutamente emocionante. Minha pergunta foi feliz, corajosa, oportuna, profética, foi a melhor que eu fiz em quase 50 anos de carreira, uma carreira sempre empinada, que eu já estou dando uma baixadinha nela, porque já deu, né? Já tá bom demais, Deus já foi muito bom para mim, para que mais?
Para que mais? Não sou esganado. Mas se o Dunga tivesse humildade em ouvir o meu conselho, sim, naquela pergunta, eu já falava isso a exaustão, um ano antes da convocação, em meus 200 espaços na mídia, talvez o Brasil fosse hoje e para sempre o campeão mundial 2010 na África do Sul, viu, meu caro Dunga? Afinal, se você via tanto meus merchans invejados, públicos bem feitos e alavancadores de empregos para mim e com quem trabalho e trabalhei, ele, Dunga, portanto, me via também e ouvia também que Neymar, então desconhecido, seria surpresa na Copa, não marcado a ferro e a fogo como hoje, que Ganso estava jogando até mais do que o Neymar e o Adriano espetacular, eles não poderiam ficar fora da Copa do Mundo da África do Sul. Se você via meus merchans, Dunga, então você via também que eu falava tanto isso dos três, o do Adriano, do Ganso e do Neymar. E a história também pune. Viu, Muricy Ramalho? Vou repetir. Não é só a bola, não. A história também pune, viu, Muricy Ramalho? Não é só a bola, não. Porque ao invés de Neymar, Ganso e Adriano, então voando, ele, Dunga, levou Josué, Grafite, Kleberson. Não é só a bola que pune, como você inventou, Muricy. A história pune também, como a Cláudio Coutinho, por não ter levado Falcão na Copa de 78, Feola, que não levou Carlos Alberto Torres, Ademir da Guia e Rivelino na Copa da Inglaterra. E voltando ao Dunga, quando a Holanda fez o segundo gol no Júlio César, destruído, o Dunga ficou de pé e olhou para trás assim, ó, e viu lá no banco Josué, Kleberson, Grafite, e não levou Ganso, Neymar, o Neymar e ele, Adriano, que estava arrebentando. O Dunga em 2010 convocou mal, terminou mal. F3 pontinhos. Terminamos mal, não foi só ele não. Perdemos mais uma Copa ganhável, como as de 50, 66, 82, 86, 90 e 2014 em casa. Não fosse o Filipão 7-1. Uma pena, viu, Dunga? Você não deixou o único jornalista esportivo do Brasil do degrau de cima a nunca ter precisado sair do estúdio para ver jogo dentro do campo, a alterar de novo para muito melhor a história de nossa seleção nacional de futebol do Brasil. Eu coloquei o Filipão na seleção brasileira em 2001. Queiram ou não os invejosos. Coloquei Filipão, voluntária ou involuntariamente, na seleção brasileira e deu no que deu. E você não deixou que o meu trio, Dunga, Neymar, Ganso e Adriano, tivessem ganho a Copa de 2010. Eu garanto, entre aspas, que o Brasil ganharia aquela Copa do Mundo. Agora, para terminar, Jorginho, que pena, hein, Jorginho? Mas na próxima, diga também, na próxima entrevista sua ao Galvão Bueno, ou a minha, ou a qualquer um, que você, depois de ter reconhecido o erro de não ter levado o Neymar, que seria uma grande surpresa para os adversários, não seria marcado a ferro e a fogo como hoje, que na próxima coletiva sua, que você diga quem era ou quem seria o covarde, segundo você, se não perguntasse algo para o Dunga naquela última entrevista coletiva em Joanesburgo. Eu estava lá ao lado de trocentos mil jornalistas brasileiros. Antes da estreia contra a Coreia do Norte. Você já reconheceu que errou em relação ao Neymar 2010. Mas você ficou devendo mais essa, hein, Jorginho? Quem era o perguntador que seria covarde se não perguntasse para você? Quando faltavam 2 perguntas, o anunciador, o coordenador lá falou, ó, só mais 2 perguntas. Aí você pegou o microfone e falou, ó, é o seguinte, pode perguntar quem quiser, mas especialmente alguém aqui que vive de longe metendo o pau na gente de tudo quanto é jeito. Hoje tem que perguntar também. Aquela pessoa desafiada, pelo visto, não perguntou. Tivemos 2 perguntas, água com açúcar no fim, e a outra não apareceu. São coisas que podem aparecer, né, Jorginho? A bola tá com você. Mas, ó, quero terminar com esta imagem, com este som. Viu, Dunga? Se tivesse me ouvido, hein? Hein? Olha aí. Falei até da Copa de 78. Esse bocudo aqui tem um pouco de história. Bom final de semana para vocês.
Então significa que eles não estão nem entre os 7, porque você falou que você não está preocupado com 2014, e sim com 2010. Quer dizer que eles não entram nem entre os 7 que você não divulgou aí? E é claro que não dá para comparar com Pelé, mas você não teme de passar para a história, deixando os 2 meninos de ouro do Santos, que jogam mais do que 8, 9 que você convocou, pelo menos na minha modesta opinião, é claro, mas eu cito o Maradona. O Menotti passou para a história cortando o Maradona na Copa de 78, que era moleque demais. E com o Maradona talvez não precisava ter ganho e roubado aquela Copa. Por que não colocar os meninos agora, sendo que eles jogam demais, e você está dando uma de Menotti 78 em relação ao Maradona? Bom, se não entra no futebol, o Menotti devia estar errado. Quem foi campeão em 78? A Argentina. Às vezes a gente perde um soldado na guerra, mas tem que vencer a guerra, tá? Esse menino que ele está falando, que eu falei do tijolinho, é um rapaz inteligente, né? Tanto basta ver o merchandising que ele faz na televisão, né? Muito mais do que futebol. Eu não falei em tijolinho chamar os meninos que não são arquiteto, que não são fantásticos, que não são nada. Eu dei a conotação que cada um foi plantando, foi trilhando o seu caminho para chegar até aqui. Aquilo que o Jorginho ficou nervoso, as pessoas induzem a pergunta, fazem isso é normal, né? Vocês não estão acostumados a ver o político, do que o povo quer ouvir, o cara fala. Eu sou diferente. Eu falo aquilo que as pessoas têm que ouvir. Às vezes não agrada, às vezes eu não tenho razão, isso é normal. Agora, o que ele falou que tem mais, é melhor ou não sei o que, no nosso pensamento, na ideia de cada um, na história da seleção brasileira, seguramente vocês já pensaram, já disseram, assim como eu, esse jogador joga mais do que aquele, mas daí a gente vai ver o resultado final e aquela seleção ganhou. Por exemplo, a de seleção de 94 não jogava nada, ganhou. A de 2002, eles nem lembram, ganhou. Então, minha gente, a seleção brasileira é bem maior do que a gente pensa. Não é por um, por outro. Esses guri, porra, de fevereiro para cá fizeram um salto assim. Mas eles também tiveram uma experiência que serviu para eles na sub-17, na sub-20, mas ninguém lembra. Todo mundo lembra. E hoje na semana eu estava vendo as imagens. Todo mundo põe as imagens que quer influenciar, que quer fazer um lobby de 10 anos atrás. O cara fazendo gol, dando bicicleta, sei o que, só põe os melhores lances. Jogador do Fantástico, 10 segundos. Você tem que acompanhar os 90 minutos. Esses rapazes, que não é um futuro, já é um presente, mas tem que ser uma confirmação contínua no futebol, tiveram o Campeonato Brasileiro, tiveram uma experiência não tão boa na seleção sub-20 e serviu de experiência para eles amadurecer. Ninguém falou que esse rapaz Ganso, que é um jogador excepcional, diferenciar, foi ser reserva na sub-20. Ninguém falou que na história, na sub-17, com um jogador tão talentoso como o Neymar, o Brasil pela segunda vez foi desclassificado na primeira fase. Mas isso que eu estou falando não é menosprezar. Serviu como experiências para eles ter um crescimento. E aí, para refrescar um pouco a ideia de vocês, o Santos teve um outro time fantástico que ganhou Campeonato Brasileiro, que não é fácil, não dito por mim, dito por vocês e pelo torcedor, com Robinho, com Elano, com Alex, com Diego, e a afirmação não é total. O Robinho vai ter que provar agora na Copa do Mundo que ele é aquele jogador que é o Neymar hoje, que tem que ser comprovado com um título mundial. Então a gente tem que deixar as coisas acontecer com uma experiência, com crescimento. A gente não pode querer vender uma coisa para o torcedor que botou e ganhou. Quem disse que a Argentina em 78, se botasse o Maradona sob aquela pressão da forma como jogava a Argentina, do como era cobrada em casa, a Argentina ia ganhar? Ah, mas aí eu posso falar, hoje já passou. Ah, mas com o Maradona seria mais fácil.
Pergunta para os argentinos se eles querem retornar no tempo e botar o Maradona e não ser definido nada. E aí, se o Brasil ganha com gol a mais, a Argentina não passava a fase. A mesma coisa que o jornalista perguntou para mim depois de 94. Pô, Dunga, mas a gente ganhou nos pênaltis, que estresse, não é possível, logo nos pênaltis. Aí eu falei para ele, se tu quer, eu vou lá na FIFA, anulo, a gente volta a jogar tudo de novo. Porque vocês falavam que o Brasil não sabia bater pênalti, que o jogador brasileiro não tinha o emocional, e nós passamos 24 anos na fila. Agora, posso te assegurar uma coisa. Tava com pressão? Tava nervoso? Tava angustiado? Tava tenso? Tu passou 24 anos tranquilo. Porque na decisão tu tava fazendo churrasquinho e tomando cerveja, porque o Brasil não tava jogando a final. Então toda vez que estiver na final tu vai estar estressado. Assim como todos.